Gênesis, vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 11, do primeiro verso ao verso 9 da Sagrada Escritura. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados no Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, fale conosco, que esse texto fique claro para nós, que o nosso coração receba a Tua palavra, que nós sejamos grandemente abençoados. Abençoa nós, abençoa os queridos irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje, abençoa os que estiverem aflitos, doentes, cuide de todos, Senhor, e que o Teu nome seja louvado, seja glorificado em nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Amém. Nós vamos fazer hoje uma pausa, meus irmãos, no estudo do Evangelho de João, nós temos feito, e falar de um tema em relação aqui a esse trecho que nós lemos. Eu gostaria de colocar assim, como governos ou impérios humanos e a soberania divina. E nós vamos fazer isso por causa das eleições, né? Nós estamos, na verdade, hoje se encerrou, né, as eleições. São 2 turnos, né, de uma mesma eleição para prefeito das cidades. E hoje nós estamos aqui, então, irmãos, queria falar um pouco sobre isso com vocês, tirar lições aqui desse trecho das Escrituras Sagradas, para nós aplicarmos a nossa vida, meus irmãos, para nós avaliarmos tanto esse período de eleições, troca de governo, o que tem acontecido no nosso país, na política, em relação às autoridades, pelo que as Escrituras nos ensinam, especialmente aqui nesse texto, com a graça do Senhor nosso Deus. E esse texto, meus irmãos, ele fala de Babel, uma história bem conhecida, né? A Torre de Babel. Aqui no versículo 9 diz assim: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Esse nome Babel quer dizer porta de Deus. Mas o Senhor deu um significado aqui que deve se relacionar mais à raiz, né, dessa palavra, que tem o significado de realmente se refere à confusão, como aqui Deus, na verdade, confundiu a língua para que as pessoas pudessem parar aquela obra e se espalhar, como era a vontade de Deus, sobre toda a terra. Mas essa palavra Babel é a mesma palavra, na verdade, Babilônia, que vai aparecer bastante nas Escrituras. É um nome que todos nós, leitores da Bíblia, já crentes há algum tempo, nós já ouvimos falar bastante, Babilônia, né? E vai aparecer nas Escrituras não como uma coisa boa, mas como uma coisa ruim. Na verdade, se referindo a esse mundo de pecado. A Babilônia era uma cidade importante da antiguidade,
E então ficou nas escrituras, inclusive teve o exílio, né, babilônico, que ficou nas escrituras como realmente um povo anti-Deus, um povo sem Deus, um povo que desafia o Senhor e que é cheio de pecados, né? Essa história aqui de Babel, ou de Babilônia, né, também podemos chamar de Babilônia, mostra exatamente isso, ou seja, pessoas desobedecendo ao Senhor, fazendo uma coisa que Deus tinha ordenado que eles não fizessem, que era exatamente o quê? Ficar só num lugar que Deus tinha ordenado que eles se espalhassem por toda a terra, e eles fazem uma torre porque eles querem com isso engrandecer o seu nome, ou seja, desobediência a Deus e autoglorificação, que é típico, na verdade, desse mundo, das pessoas que não querem saber de Deus. Em vez de elas fazerem aquilo para o qual elas foram criadas, isto é, obedecerem a Deus e honrarem, glorificarem ao Senhor, elas fazem o oposto. Elas desobedecem a Deus e elas glorificam a si mesmas. Então, a autoglorificação. E é isso que está aqui, isso que vai aparecer, na verdade, em todas as referências bíblicas sobre Babilônia. E eu disse então, os impérios humanos, os governos humanos e a soberania de Deus. Porque aqui a Bíblia vai mostrar também esse outro lado, ou seja, que Deus é soberano e que não importa o que os homens digam, o que os homens façam, mas Deus controla todas as coisas e muda completamente os planos dos homens, como aqui exatamente aconteceu, para que o seu plano, para que a sua vontade se cumpra e não a vontade dos homens, né? Como todas as escrituras vão nos mostrar, meus irmãos. Mas Babilônia na Bíblia, ela é então, como eu tenho dito para os irmãos, muito mal falada e fica como símbolo realmente de uma cidade má, de símbolo do mundo sem Deus e que será destruído, um mundo anti-Deus e que será destruído, que é próprio realmente desta humanidade, meus irmãos. Eu queria ler alguns textos com os irmãos sobre Babilônia. Eu convido os irmãos a abrirem comigo, por favor. Vamos abrir aí em Isaías, capítulo 47 e versículo 8, por favor. Isaías, capítulo 47 e versículo 8. A Sagrada Escritura, ela nos diz assim, Isaías 47, versículo 8. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 13. Olha o que o profeta Isaías diz aqui de Babilônia. Ele diz assim: agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti, num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possa evitar, e virá sobre ti de repente a desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhar-te desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te da multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Observe, irmãos, que Deus está dizendo aqui, um povo orgulhoso, um povo diz, eu sou, um povo desobediente, um povo cheio de pecados, e que desafia a Deus, e Deus diz, quem vai poder te salvar? Eu vou te destruir. Uma profecia contra a Babilônia. No primeiro versículo, ainda aqui de Isaías 47, a Bíblia diz assim, desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra e nem a delicada. Lá em Apocalipse, eu li esse texto aqui do Antigo Testamento, que condena a Babilônia e diz que Babilônia será destruída.
Lá em Apocalipse temos mais uma referência a essa Babilônia. Capítulo 18 de Apocalipse. Por favor, irmãos, abram comigo. No versículo 5, as Sagradas Escrituras, elas também dizem a mesma coisa. Vamos ler a partir do primeiro verso, irmãos. 18, primeiro verso até o verso 5, para a gente pegar bem aí o contexto. Apocalipse 18, verso 1, diz assim: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam de vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Veja, irmãos, ela vai cair, ela é cheia de iniquidade, ela desafia a Deus, ela contaminou as nações, ela será destruída, e o conselho que Deus dá é para o seu povo: sai dela, não se contamine com Babilônia. É claro que uma referência, ficou então Babilônia na Bíblia, e Babel quer dizer Babilônia, então essa ficou uma referência, meus irmãos, a um mundo sem Deus, desobediente a Deus, que peca contra Deus, e que não honra, que não glorifica. Então, usando a linguagem do grande teólogo do passado, a cidade dos homens, é a cidade do pecado, é a cidade onde Deus não habita, Deus não reina, melhor dizendo, Deus não é reverenciado, obedecido, glorificado, mas os homens são glorificados. É o mundo, irmãos, é o mundo. O que a Bíblia vai mostrar, e aqui, vamos voltar para Gênesis 11, Babel ou Babilônia, é exatamente que esse é o padrão do que acontece no mundo, que acontece nos governos, que acontece nas relações humanas, que acontece na vida dos indivíduos. As pessoas vivem em desobediência a Deus por natureza, as pessoas querem a autoglorificação, vivem para a honra, para a glória dos seus próprios nomes, e isso aconteceu aqui logo no início, né, da história da humanidade, logo após aqui, podemos dizer assim, melhor dizendo, logo após o dilúvio. Se nós formos tomar aqui, irmãos, o capítulo 11, a Bíblia diz que Deus dividiu esse povo pelas línguas, confundindo as suas línguas. Nós tomamos aqui o capítulo 10, por favor, leiam comigo agora, Gênesis capítulo 10, verso 1, volte aí um pouquinho para o capítulo anterior. Diz a palavra: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã e assim por diante. Agora olha o que diz lá o versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios, nas suas terras, cada qual, observe aí, segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Então, esse acontecimento da divisão das línguas e da repartição das terras, então, não aconteceu tão depois assim ao dilúvio, né? Não sabemos exatamente quando, talvez aí uns 100 e poucos anos, não podemos precisar, mas não aconteceu tão depois, em que Deus dividiu. Então aqui nós temos a humanidade, foi crescendo após o dilúvio, mas eles já rebelaram-se, né? E já resolveram fazer o que Deus não queria, que Deus disse: vão e se espalhem. Volte um pouquinho mais a sua Bíblia agora para o capítulo 9. Capítulo 9, no versículo 1, logo após o dilúvio, olha o que Deus diz para Noé, e portanto para toda a humanidade através de Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, a vontade do Senhor era que eles se espalhassem, que eles enchessem a terra, mas eles, em desobediência a Deus, formam uma cidade. E é interessante, meus irmãos, que a cidade, essa referência a cidades, forma uma cidade, constrói uma torre para ficar todo mundo junto ali e não se espalhar.
desobediência a Deus e para a autoglorificação. E a cidade, nos primeiros tempos, vai ser referência aos, vai ser feita vamos dizer assim, essa menção à cidade vai ser feita em relação aos ímpios. Vocês lembram lá do capítulo 4 de Gênesis? Quem construiu a cidade deu o nome para a cidade do seu próprio filho. Vocês lembram quem é? Caim. E aqui nós temos novamente, uma cidade é construída e essas pessoas ímpias. Então as primeiras cidades, elas ficaram marcadas pela impiedade, reinos se formando, onde Deus é colocado para fora, não é consultado, onde os homens querem se glorificar. É o mundo, meus irmãos, o mundo desde os primeiros tempos é assim. Então nós temos que essa é a humanidade e Deus percebe que isso é mal. Observe o que o Senhor diz no versículo 6. Leiam comigo aí, por favor. Já voltei lá para o capítulo 11 agora, tá? Para o versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começo a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Deus viu na sua onisciência, Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as possibilidades, que aquilo ia ser muito ruim, que as coisas iam piorar demasiadamente, se Deus não contém aquele mal, se Deus não domina aquilo ali, as coisas iam ser terríveis. E veja que nós estamos falando da humanidade ali no início, logo após o dilúvio, então isso tem consequências seríssimas para a humanidade, para aquelas pessoas e para os descendentes delas, com certeza, para todos nós, na verdade. Então, aquilo seria mal, aquilo seria terrível. Deus vê que o que vem dos homens é mal, que se Deus não conter aquilo, que se Deus não dominar aquilo, não agir sobre aquela maldade humana, a maldade ela vai se multiplicar e as próprias pessoas vão ser prejudicadas. As próprias pessoas que estão fazendo isso vão ter sofrimentos terríveis. Então, é isso que é o do homem, irmãos. O que a Bíblia mostra é que em Babel e Babilônia, e no que depende da Babilônia, no que depende da humanidade caída, no que depende dos homens caídos, vem só maldade, vem só perversidade, vem só coisa ruim. Coisa ruim. Nós temos, irmãos, é bem verdade que a Bíblia fala dos governos humanos. Deus instituiu os governos humanos. Vocês lembram muito bem de Romanos capítulo 13. O Senhor diz que nós devemos obedecer aos governos, devemos obedecer às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus para a punição dos perversos, para a punição dos que praticam o mal. Mas o próprio governo, meus irmãos, as próprias autoridades, os próprios reis, eles são maus. No que depende deles, eles não são bons. No que depende deles, não vem coisas boas, nem deles, nem dos que estão sendo governados por eles. Do coração humano brota toda a maldade, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Do coração humano vem perversidade. O Senhor Jesus Cristo diz que de lá vem o que se pratica em Babilônia, a prostituição, a fornicação, a idolatria, a feitiçaria. Lemos aqui, lá em Isaías, sobre a feitiçaria. Todas essas coisas, irmãos, vêm do coração dos homens. Os homens são maus. Os homens, eles, se não for Deus agir, eles vão se tornando cada vez piores. Então, o que a Bíblia mostra, meus irmãos, é que Babilônia é terrível, e Babilônia produz e cresce em toda essa maldade, mas Deus é gracioso, Deus é misericordioso. A humanidade precisa da mão de Deus para que não piore, fique uma situação que não é possível nem andar, por exemplo, nas ruas, que não é possível nem caminhar, devido à violência e à maldade, que pode crescer tremendamente, a perversidade, o pecado, a traição, o engano, a mentira, a violência de toda forma, física, emocional, enfim, só Deus, só Deus. Aí, irmãos, nós vemos que Deus age aqui nessa história. Em Gênesis 11, nós temos Deus vindo, descendo, olhando, examinando e decidindo conter aquele mal pela confusão das línguas. Aqui nós temos então a grande doutrina, né, da graça comum de Deus. Ou seja, a graça comum é uma doutrina que ensina, meus irmãos, que está por todas as Escrituras, essa verdade de que Deus, ele contém a maldade de Babilônia, contém a maldade dos homens, que Deus não está deixando a humanidade livre para cometer os seus pecados, muito ao contrário.
Podemos ilustrar assim como uma represa que segura aquelas águas poderosas da maldade, e essa represa do Deus Todo-Poderoso contém isso, e aqui nós temos essa contenção, nós temos aqui Deus segurando essa maldade, agindo com a sua graça comum pela contenção aqui desse mal que estava crescendo naquela cidade de Babel. Agora veja, irmãos, Deus ele agiu assim aqui, nessa cidade, mas Deus agiu também na outra cidade. Eu falei agora aos irmãos de capítulo 4 de Gênesis, que fala de outra cidade fundada por Caim. E ali também nós vemos a graça comum de Deus. Aqui a graça comum de Deus está segurando o mal, evitando que as coisas piorem, pela confusão das línguas. Mas lá nós temos a graça comum de Deus também, quando Caim, ele funda uma cidade, ele dá o nome da sua cidade, seu filho, Enoque, e ali vem os descendentes, e nós temos ali como descendência, naquela cidade que foi fundada por um homem ímpio, Caim, que matou o irmão dele, que tem aquele lá que mata e faz um poema, vocês conhecem já essa história, mas Deus dá ali talentos para aquelas pessoas. Nós temos ali um fazendeiro, criador de gado, nós temos ali um que sabe mexer com metais, artífice, nós temos ali um músico, a música, a arte, tudo isso é graça comum. Deus dando talentos aos homens, e Deus dá talentos a todos, e aqui mesmo, irmão, nós temos um monte de coisa aqui que nós usamos, as lâmpadas, teclado, cadeiras, nossas roupas, esse ar-condicionado, esse aparelho aqui que eu estou gravando a mensagem, tudo isso, irmãos, foi feito só por crentes? Não, quando a gente chama graça comum, quer dizer que a graça que não vai apenas para os crentes, mas vai para a humanidade inteira, vai para a Babilônia, dando talentos, dando dons, organizando na sua providência, cada um no seu lugar. Você vê que cada um tem um papel na sociedade, cada um tem uma profissão, cada um tem um dom, tem um talento, um dá para uma coisa, outro dá para outra. Temos homens e mulheres, e entre os sexos tem diferenças, né? Até de prática, de talentos. E entre indivíduos, Deus ele vai organizando a sociedade, dando talentos para que a sociedade possa não se destruir, mas se preservar. Então Deus contém a maldade, Deus contém essas águas da maldade por essa represa da sua graça, contendo por seu poder, e Deus dá dons aos homens. Graça comum de Deus. Então, meus irmãos, essa história bíblica, ela mostra que, inclusive falando de governo, hoje foi dia das eleições, Romanos capítulo 13 também mostra a graça comum. Porque o que é que nós temos lá, irmãos? Paulo dizendo, citei há pouquinho, que Deus institui as autoridades, que nós devemos obedecê-las e que elas estão ali para punir a maldade, ou seja, para que o mal não cresça. O que é isso? Graça comum. Que Deus usa as autoridades, que Deus usa os governos. Mas, meus irmãos, não é o próprio governante que vai fazer isso. O governante também é mau. O governante também é pecador. E aqui no Brasil nós temos incontáveis exemplos de maus políticos, de maus governantes. O que pode conter a maldade neles também? A graça comum de Deus. No final das contas, o que eu quero dizer para os meus irmãos é que a Bíblia mostra que de Babilônia vem maldade, perversidade, violência crescente, todo tipo de perversidade, feitiçaria, ali alguns textos com os irmãos, mas Deus na sua misericórdia tem detido a maldade dessa Babilônia, dessa cidade dos homens, desse mundo, para que as coisas não se tornem insuportáveis, para que a vida não se torne totalmente inviável, totalmente sem possibilidade de existência. Deus, na sua misericórdia, lembra que o Senhor Jesus disse, essa chuva que caiu agorinha à tarde, irmãos, Ele faz cair a sua chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Isso é graça comum de Deus. Deus domina, Deus contém a maldade dos homens. O Brasil não é pior do que poderia ser, a América, a Ásia, enfim, todas as nações, por causa da graça comum de Deus. Que Deus tem segurado essa maldade e essa perversidade. E Deus tem dado dons aos homens, talento aos homens, na arte, na habilidade com as mãos, na inteligência,
para inventar coisas. Enfim, irmãos, Deus é cheio de graça, é cheio de misericórdia, é cheio de bondade. O que a Bíblia mostra com tudo isso, e essa é a conclusão que nós precisamos chegar, meus irmãos, é que a nossa única, absoluta esperança está no Senhor nosso Deus. Está nele, está na graça dele. Graça comum, que é a graça que ele age em toda a humanidade, independente se é crente ou não. É graça comum, quer dizer, ele está agindo, dando inteligência, dando ciência, dando conhecimento, dando talentos e capacidade a todos os homens e contendo a maldade deles. E Deus age, inclusive, nos governos e através de governos para que as coisas não piorem. Então, a nossa esperança está nele. Somente, tão somente. Mas Deus também age pela graça especial. A palavra de Deus vai dizer, e vocês lembram muito bem, o que é graça especial? Aí já é a graça que ele age na sua igreja, no seu povo, nos eleitos, por isso chamada, dentro da teologia reformada, então, essa doutrina da graça comum, Deus age em todos, e a doutrina da graça especial, que Deus age nos eleitos. E nos eleitos, o Senhor Jesus Cristo os chamou de sal e luz. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês estão nesse mundo para iluminar, para salgar. Você pega uma carne que você põe ali a carne e ela começa naturalmente a apodrecer. Começa a atrair moscas, começa a dar bicho, começa a ficar imunda. Essa é a humanidade tende para o mal. Versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Deus, então, converte pessoas, e a igreja está no mundo, e ela age, irmãos, como sal. E quando você põe o sal na carne, o sal contém aquela maldade. O sal preserva a carne dos germes, do apodrecimento. O sal vai tendo esse elemento ali que vai conter aquele apodrecimento natural. E a luz expulsa as trevas, não é assim? Você chega num lugar, você aperta lá no interruptor, está escuro, mas você aperta lá, a luz expulsa as trevas. Isso é a igreja, meus irmãos. A igreja está nesse mundo como um milagre. Existe a graça comum que Deus está aí operando na vida dos ímpios, daqueles que são ímpios, que não amam a Deus, que não temem a Deus, mas Deus contém a maldade deles. Deus dá talentos a eles para que eles sirvam a humanidade. Nós temos cientistas, médicos, nós temos também aí os pedreiros, enfim, todas as funções. E Deus tem dado talentos, e Deus coloca ali a sua igreja, e a igreja, esse mundo que naturalmente apodrece, naturalmente está em trevas, a igreja está lá para ser sal, para conter, para iluminar. Mas tudo isso é Deus que faz. Deus, é o Senhor que faz. É Ele que opera na sua graça comum, é Ele que opera na sua graça especial. Portanto, meus irmãos, nós como igreja de Jesus Cristo, nós como povo dele, nós temos que ter essa consciência de que a nossa esperança não está nos homens, não está no que o homem pode fazer jamais, não está no governante, não está no poder, na capacidade humana de fazer isso, de fazer aquilo. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está tão somente nele, meus irmãos. E nós, conscientes disso, nós temos que olhar para esse mundo, olhar para o que está acontecendo agora no nosso país, olhar para essa situação presente dessa pandemia, tudo isso que tem ocorrido nesse ano 2020, e ver nessa perspectiva, ou seja, de que há um Deus, Senhor, soberano, que está operando em maus e bons, em justos e injustos, e de que Ele é a nossa esperança em Cristo, e de que nele devemos confiar, e de que nele devemos agir, e nunca em nós mesmos, e nunca na força do homem. Eu gostaria, meus irmãos, de colocar para vocês hoje à noite 5 verdades
que aparece aqui nesse texto, para nós observarmos como é que essas coisas acontecem. Como é que a maldade de Babilônia se manifesta. Isso aqui, a Babel, é um padrão bíblico, podemos dizer assim, para tudo que vai acontecer nas Escrituras e na história da humanidade, de como essas coisas acontecem, se processam, mas também como Deus na sua soberania age. É por isso que eu coloquei as duas coisas, né? Os impérios humanos, esse é o meu tema, e a soberania divina. Os impérios humanos são uma tentativa, digamos assim, os governos humanos, os impérios humanos, são uma tentativa louca, alucinada de governar sem Deus. Isso está no coração de todos os homens. Mas Deus é soberano e Ele controla. E graças demos ao Senhor por isso. Pela sua graça comum e pela sua graça especial. Mas vamos ver como é que essas coisas acontecem. Eu queria citar aqui brevemente 5 verdades que esse texto nos deixam claro aqui. Bom, a palavra de Deus vai dizer aqui, irmãos, que nesse momento da humanidade, dessa geração, essas pessoas, um pouco depois, talvez aí 100 anos, 160 anos após o dilúvio, essas pessoas chegam do Oriente, partindo do Oriente, acham um vale na terra de Siná e habitam ali e decidem fazer tijolos e construir uma cidade e construir uma torre, desobediência a Deus, altíssima torre para glorificar o seu próprio nome, e elas começam a fazer isso. Deus vem, examina e confunde as línguas, porque Deus percebe que aquilo é mal, e aquilo vai crescer para o mal, e vai prejudicar muito, tanto aquelas pessoas como as próximas gerações. Então o Senhor vem, confunde as línguas, e ali a vontade dele, soberanamente, ele domina aquela situação, ele é o Senhor, e a vontade dele é cumprida, isto é, eles não queriam se distribuir pela terra, mas eles vão ser forçados a se distribuir pela terra, conforme a vontade do Senhor. Nós temos aqui então nessa história 5 princípios, irmãos, ou 5 verdades que nos ajudam a perceber como é que a maldade de Babilônia se manifesta e como é que Deus na sua soberania opera essa graça comum dele e também a sua graça especial. E eu queria meditar com os irmãos aqui. Bom, primeiro, a primeira verdade mostra a característica dessa Babilônia. Qual é a característica dela? Primeiro, ela é desobediente a Deus. Então, já mostrei aos irmãos que no capítulo 9, versículo 1, eu já li esse capítulo com vocês agora? Li já? A segunda vez que eu prego, pode ser que eu tenha lido só na primeira. Mas bora ler de novo agora. Gênesis 9, versículo 1, diz assim a palavra: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E eles realmente vão contra Deus aqui. E diz assim: não, nós vamos ficar. Voltando lá, meus irmãos, para o capítulo 11, no finalzinho do versículo 4, diz assim: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, eles pecam contra Deus. E essa é a característica da cidade dos homens, da cidade de Babilônia, deste mundo. Eles ofendem a Deus. Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, não é ouvida, não é obedecida, não é crida, mas eles impõem então a sua vontade, rebelde. Não, nós não vamos nos espalhar, é melhor para nós ficarmos juntos. E de fato decidem fazer isso e começam a fazer uma cidade para que eles não sejam espalhados. A outra coisa que eles fazem, e é isso que eles estão na verdade buscando em desobedecer a Deus, quando eles desobedecem a Deus, está também aqui no versículo 4, que diz: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E realmente a Babilônia, a grande Babilônia, vai ser conhecida por esse tipo de torres, né, altas. E torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados. Então o interesse deles é fazer um nome. Eles queriam glorificar a si mesmos. Então essas duas coisas, a primeira verdade é essa, que essas duas coisas fazem parte da vida, da natureza de Babilônia, deste mundo sem Deus.
a desobediência a Deus e a autoglorificação. Os homens o tempo todo estão querendo aparecer, estão querendo dar glória ao seu nome. Aí está os orgulhos das nações, os orgulhos dos homens, o orgulho do poder, do dinheiro. Eles querem sempre se sobrepor e aparecer e honrar a si mesmos e glorificar o seu próprio nome em todas as suas ações. É isso que os homens buscam, irmãos. Essa é a característica deste mundo. Ouçam bem, meus irmãos, por todos os lados nós vemos isso. Por todos os lados nós vemos a desobediência a Deus, por todos os lados nós vemos a autoglorificação dos homens. Mas uma segunda verdade que aparece bem no texto, é que eles, tendo esse propósito de desobedecer a Deus e de autoglorificar-se, da autoglorificação, eles vão espalhando esse objetivo de desobediência e de autoglorificação pelas palavras. É bem interessante nós notarmos que o versículo 3 diz: eia, façamos tijolos, queimemos-los bem, e folhas de tijolo por pedra e betume por cal. E o versículo 4 diz: eia, edificamos uma cidade e uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, e não sejamos espalhados pela terra. Veja que essa desobediência, essa autoglorificação começou no coração de alguém, de um grupo, e se espalhou aos outros, e os outros foram aceitando. Houve ali exortação, houve ali um chamado, um aconselhamento, as palavras, então, as ideias foram correndo de um ao outro, no sentido de que desobedecesse ao Senhor e no sentido de que se autoglorificasse. E aquilo vingou, e aquilo deu certo, no sentido de que o coração humano aceita o que é mal, aceita palavras erradas, conselhos maus, conselhos ímpios, porque o homem é desobediente mesmo, porque o homem busca a mesma autoglorificação. Você diz assim, glorifica a si mesmo, o homem diz, eu quero isso. Ele quer essa autoglorificação, ele quer esses conselhos maus. Eles então se fecham naquilo. Nem toda a unidade é boa. Veja que Deus agiu aqui para dividir, não foi? Tem divisão que é boa. Nós só devemos nos unir em torno da verdade, mas nunca nos unirmos em torno do pecado. Nem toda a unidade é boa. Nós não podemos fechar com qualquer ideia, nós não podemos fechar com qualquer pessoa. O que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos é que esse texto mostra, meus irmãos, que assim como o Evangelho é espalhado pela palavra, você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O Evangelho é boa notícia, e boa notícia se fala, boa notícia se proclama. Evangelho é ensino. Jesus disse: ensine os discípulos, ensine as verdades. A palavra de Deus tem que ser espalhada, pregada, ensinada. Os homens têm que ouvir, têm que entender, têm que crer, têm que viver, têm que aprender a viver conforme as Escrituras. Mas o mal também tem o seu espalhar, os seus pregadores, os seus evangelistas. O mal tem as suas ideias, as suas ideologias, os seus pensamentos, os seus modos de pensar e que os levam a agir de acordo com esse modo de pensar. Isso se passa pelas ideias, irmãos. Ora, hoje nós vivemos no tempo das redes sociais. O que são as redes sociais? Mensagens, palavras que são comunicadas, que são espalhadas, que fazem a mente de multidões, que formam a opinião de multidões por esse país e pelo mundo. Essas ideias muitas vezes são muito rasteiras, não têm muita base de um bom raciocínio, são mentiras, mas que muitas vezes, óbvio, né? Mas que às vezes se espalham. Mas por trás, irmãos, dessas ideias e desses pensamentos estão teóricos, pessoas que pensam, pessoas que planejam, pessoas que formam pensamentos, filosofias, ideias, raciocínios e que espalham. Isso aí se espalha nas redes sociais, mas estão também na academia, quando se entra na universidade,
está nos livros, está na mídia, nas publicações, enfim, meus irmãos, é sempre assim. Nós vemos num mundo de grande tecnologia, mas o fato, meus irmãos, é que as ideias formam a mentalidade de um povo, e isso se passa por palavras. Isso se passa pela comunicação de um com o outro. As palavras são muito poderosas, são muito importantes, meus irmãos. Daí vem um alerta para nós. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que entra pelos seus ouvidos. Cuidado com o que você crê. Cuidado com o que você assume. Cuidado com aquilo que está formando seu pensamento, especialmente nesse tempo de rede social, em que a comunicação é muito fácil, porque isso realmente é uma bênção, meus irmãos, mas também pode ser uma maldição, porque espalha muito erro, muita mentira, muito engano. E uma coisa que a Bíblia fala, meus irmãos, e mostra claramente, nos alerta claramente, é que nós temos que ter muito cuidado. Vocês já viram quantas vezes a Bíblia nos alerta quanto aos falsos profetas? E o que os falsos profetas fazem? Eles pregam, eles falam, eles ensinam, eles passam ideias através das suas palavras. E o Senhor diz, cuidado. Nós temos que julgar tudo. Vejam, irmãos, eu vou lhes dar um exemplo aqui no texto. Quando você pega aqui o versículo 4, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos um nome. Opa, aqui já está contra a Bíblia, já está contra a palavra de Deus, que desde sempre levou os homens à glória de Deus apenas, e não à autoglorificação. Então aqui já é uma ideia anti-Deus. Quando ele diz assim, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, aqui está um tipo de pensamento que contraria também Deus, que disse, espalhem, encham a terra, espalhem-se, encham a terra. Então vejam, irmãos, que são ideias que contrariam a palavra de Deus. Ora, aqui mostra um ateísmo prático, porque não leva a sério o que Deus diz e não honra e não glorifica o seu nome. Mas não pense que isso está só entre ateus declarados. Nós estamos falando de ateísmo prático. Existe um ateísmo, irmãos, que é teórico. Ateísmo teórico é daquele homem que chega com você e diz assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus existe. É ateísmo teórico. Mas existe o ateísmo prático, existe o ateísmo daquele que vive e que nas ideias dele, no que ele fala, ele não diz que Deus não existe, mas as ideias dele e a vida dele mostram a crença num Deus falso, num Deus que na verdade contraria o Deus verdadeiro. Portanto, é um tipo de ateísmo prático, não teórico, porque ele não declara isso. Então não pense que essas ideias que estão aí correndo, meus irmãos, elas vêm tão somente daqueles que claramente dizem, olha, nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos na Bíblia, nós não acreditamos em nada disso. Esses aí talvez seja até menos perigosos, porque a grande questão do falso profeta, o Senhor Jesus Cristo disse que o falso profeta, ele vem disfarçado de ovelha, ele não vem como lobo. Portanto, existem ideias e pensamentos que são ideias de ateus, só que não de ateus teóricos, mas de ateus práticos, de pessoas que podem falar em Deus, de pessoas que podem falar em Cristo, de pessoas que podem se dizer cristãs, mas que a vida delas, o pensamento delas, nas entrelinhas, quando você investir o que elas pensam, o que elas dizem, elas contrariam as Escrituras, elas de fato vivem não para a glória de Deus, mas para a autoglorificação. Elas são de Babilônia, elas são de Babel. A Escritura inteira vai mostrar que esses pensamentos, eles se distribuem pelas palavras e que o povo de Deus deve vigiar, deve observar, deve ser prudente. As ideias estão aí, meus irmãos. Babilônia é cheia de ideias, é cheia de pensamentos, é cheia de artimanhas e de pensamentos e que são sutis, sutilmente ateus. Não claramente ateus, mas eles vêm com uma certa sutileza, eles vêm, às vezes, com uma roupa até de teologia, ou de fé em Deus, ou de fé em Cristo, ou de cristianismo. Mas nós temos, a Bíblia inteira vai nos mostrar. Cuidado. Cuidado com as doutrinas que correm em Babilônia. Cuidado com as ideias
Lembra dos fariseus? Eles se diziam religiosos, eles se diziam seguidores de Moisés. Nós somos seguidores de Moisés, mas o tempo todo eles estavam contrariando Moisés, combatendo Moisés. Mas isso é o que está nos homens, né? Desobedecem a Deus, se autoglorificam e usam palavras, e essas palavras que desobedecem a Deus e que se autoglorificam, elas se espalham e elas encontram terreno, vamos dizer assim, um terreno próprio para que elas brotem e deem muito fruto perverso, porque os homens querem isso. Eles querem desobedecer a Deus, eles querem se autoglorificar. Vocês lembram que nós estamos estudando João 10, Jesus disse que as ovelhas dele não ouvem a voz do falso profeta, do falso pastor, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Guarde, irmãos, a palavra de Deus, para que você nunca seja enganado pelas ideias que estão correndo em Babilônia, estão correndo na Babilônia do nosso tempo, e que correm pelas redes sociais, especialmente porque são tão rápidas os seus pensamentos com as suas ideias. Mas vamos para o terceiro princípio. O terceiro princípio mostra o seguinte: Deus examina. Olhem comigo o versículo 5, meus irmãos, por favor. Vamos ler. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Meus queridos irmãos, observem que Deus vem e desce. É claro que aqui é uma linguagem que se, vamos dizer assim, apropriada para a compreensão humana, para que os homens possam entender. Não é que Deus desceu e que Deus precisasse descer para saber o que estava acontecendo. Mas o que o texto aponta, na verdade, é que o Senhor está com os olhos na humanidade, que o Senhor conhece o que está acontecendo, o Senhor sabe, e Ele realmente, só Ele sabe, porque Ele sabe o que vem do coração. Sabe, meus irmãos, qualquer análise humana sempre tem o seu lado que não é preciso, que vai ter alguma imprecisão na análise, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Mas Deus olha lá o coração, Deus sabe o que está no coração, Deus sabe o que as pessoas estão falando, Deus sabe o que as pessoas estão fazendo, e Deus sabe o que vai dar lá adiante. Porque observe o que o texto diz aqui: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é que começaram a fazer, e não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, estão decididos, eles vão até o fim, e não vai ser bom. Não vai ser bom. Deus sabe todas as possibilidades do que possa ocorrer. Deus é sapientíssimo. Deus tem toda a sabedoria, todo o conhecimento do que há e do que pode haver, vamos dizer assim, de todos os cálculos possíveis. Mas Deus, nosso Senhor, Ele é soberano, de maneira que Ele examina, Ele conhece, Ele sabe tudo, mas Ele também age soberanamente. Porque o que o texto diz em seguida, meus irmãos? Veja o versículo 7, vamos ler. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Podemos entender esse plural, né? Ei, desçamos, confundamos como a trindade. Então Deus triuno aqui, o conceito da trindade, determinando o que ia acontecer. Confundindo a língua um do outro, confundindo a língua. Deus, os homens decidem fazer tijolos, fazem tijolos, começam a construir uma cidade, começam a fazer uma torre, mas não conseguem concluir, porque Deus vem ali soberanamente e muda a linguagem, e um não entende mais o outro. E aqueles pensamentos e ideias que estavam passando de um para o outro por causa da mesma linguagem, acabou. Não podem mais se comunicar. Não podem mais fazer, porque tem que ter comunicação para fazer as coisas. E agora Deus divide os homens e cada um se espalha. Veja o que diz o versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E se nós pegarmos o versículo 5 do capítulo anterior, leia comigo por favor novamente, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua família,
segundo as suas famílias, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Deus fez isso, soberanamente. Eles queriam estar todos juntos ali, mas Deus confundiu as línguas e eles foram se espalhando e formando as diversas nações. Deus soberanamente, meus irmãos, operou isso. Deus é soberano. Observem que isso foi um ato de juízo de Deus. Sim, um ato de juízo. As línguas, irmãos, por que é impossível fazer, na verdade, um governo mundial que dê certo? Isso nunca vai dar certo. Porque nós estamos na queda. Porque um governo mundial só virá com Jesus, com Cristo. Porque qualquer tentativa de governo mundial vai dar tragédia, isso é impossível que dê certo. E Deus dividiu a humanidade. Dividiu a humanidade. Nações, isso é juízo, irmãos. As línguas divididas são juízo. Agora vamos pensar o seguinte: você tem a divisão das línguas, mas você tem lá em Apocalipse 2 o Pentecostes. E o que acontece no Pentecostes? Um consegue entender o outro. Aqui Deus age para dividir, em Pentecostes Deus age para unir. Aqui é juízo, Pentecostes é redenção, salvação. Vai ter sim um governo mundial único, mas esse será do Cordeiro, de Cristo Jesus nosso Senhor. Ele sim, sabemos que haverá aí um anticristo e vai tentar governar, mas não vai prevalecer, porque ele vai reinar e ele vai impor o seu reino eterno. E lá, irmãos, haverá sim um povo de Deus, a igreja de Cristo. Então, Pentecostes, nós temos união. Um começa a compreender a língua dos outros, mas aqui em Babel nós temos desunião. Aqui em Babel nós temos juízo, lá em Pentecostes nós temos a redenção. Mas Deus soberanamente controla tudo, meus irmãos. Mas aí vai a quinta verdade que eu gostaria de lhes dizer. Aqui não somente é juízo, mas também é graça. Sim. Porque, vamos ler o versículo 6 e o versículo 9 junto, tá bom? Bora lá. O que o versículo 6 diz? Diz assim: o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Isso aqui é o homem. Então Deus manda as línguas, divide pelas línguas, e ninguém se entende mais. E olha o que acontece no versículo 9. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, é juízo, mas também é graça. Por quê? Porque ali eles estavam determinados para o mal, e o mal iria, irmãos, se multiplicar, e alguma coisa muito terrível iria acontecer. Mas vem a graça de Deus. É juízo, mas é graça também. Porque vem a graça comum de Deus e os espalha, e aquele mal é contido. Graça comum de Deus. Aliás, isso acontece em Gênesis. Em Gênesis nós temos juízo, Gênesis 3, mas nós temos também graça. Vou dar um exemplo dos irmãos. Quando o Senhor diz para a mulher, com dores terás filho, o que é isso? Juízo. Mas também é graça. Ela vai ter o quê? Filhos. Quando Deus diz ao homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra vai produzir espinhos, abrolhos, o que é isso? Juízo. Mas também é graça, o pão. Então veja, irmãos, é a graça comum. Deus, o mundo é cheio de punições de Deus aqui na terra. Mas é cheio de graça também. Irmãos, todos os dias o Senhor está derramando a sua graça comum. E é por isso que nós estamos vivos. É por isso que esse país ele continua correndo e existindo, apesar de todos os seus pecados, apesar de todos os seus problemas. É por isso que nós ainda conseguimos todos os dias colocar o nosso pé para fora da cama, levantar, trabalhar, estudar, ganhar nosso dinheiro, ganhar nosso pão. É por isso que vocês vão de lá para cá, vocês fazem viagem, vocês fazem planos. É por isso que nós vemos as pessoas andando pelas ruas. É por isso que você está vivo hoje. Porque Deus é bom.
Porque Deus é cheio de graça. A graça comum de Deus está por todos os lados, irmãos. Em cada um de nós aqui, cada indivíduo, cada um de vocês que eu vejo, e quando vocês olham para mim, vocês podem ter certeza que isso também está acontecendo na minha vida. Existem incontáveis manifestações da graça comum e da graça, nós crentes, né? Especial do Senhor. Deus é bom. Qual é a lição de tudo isso, meus irmãos? É que os homens são maus, Babilônia é má. Babilônia se degenera, se apodrece. Mas Deus, na sua soberania, opera a graça comum e não deixa as coisas ficarem tão terríveis. E opera a graça especial nos crentes e os faz sal e luz. Nós temos então que saber e que perceber, irmãos, que um dia a Babilônia vai cair. Lembra o que diz lá em Apocalipse? Caiu Babilônia. A Babilônia vai ser destruída. Esse mundo está destinado à destruição. Esse mundo, Deus está mantendo pela sua graça comum, mas vai chegar uma hora que essa graça comum vai acabar. Deus vai tirar até essa graça comum e virá o juízo. E Babilônia vai cair. Mas então, a graça especial vai se manifestar na sua glória final, na Nova Jerusalém. Babilônia vai cair, mas a Nova Jerusalém vai descer do céu. Lá em Apocalipse nós temos a guerra entre o dragão e o cordeiro, mas esse dragão vai ser vencido e o cordeiro vai vencer. O dragão vai ser vencido e o cordeiro vai vencer. E ele reinará, ele é o rei. Ele é aquele rei lá do Salmo 45 que nós lemos no início do culto. E ele vai reinar. E nada, irmãos, que aconteça nesse mundo, nada que Babel planeje, nenhuma torre que os homens decidam levantar, nenhuma afronta ao Deus vivo que eles decidam praticar, nenhuma autoglorificação que eles decidam fazer ou tentar praticar, impedirá que Cristo vença, que o seu reino prevaleça, que a sua igreja e todos os seus eleitos cheguem naquele último dia como perfeitos, santos, sem nenhum pecado. Deus está operando isso em nós hoje, entre nós hoje, se nós somos crentes em Cristo Jesus. Babilônia vai cair, a Nova Jerusalém vai descer, e Cristo reinará para sempre com o seu povo. Eu gostaria então de aplicar isso para finalizar, irmãos, ao nosso caso. Teve eleições hoje. Ganhou Edmilson, né? Daqui a 2 anos, se ainda existir esse mundo, se Cristo ainda não voltar, vai ter eleição. Governos levantam, governos caem. Homens se levantam, homens deixam de governar. Mas Cristo é o Senhor da história. Deus está controlando todas as coisas. Deus está dominando Babilônia. Irmãos, Deus é o grande calculista, vamos dizer assim. Deus está calculando uma matemática da providência, de maneira que Ele conhece todos os números, Ele conhece todas as somas, as subtrações, as divisões, e o resultado final será exatamente o que Ele quer, o que Ele determinou. O resultado final será: a sua igreja vai vencer. Não importa quem ganhou a eleição, não importa quem perdeu a eleição, Ele é Deus. E o nosso papel aqui não é colocar nossa esperança no prefeito, no presidente, no governador, nesse ou naquele político. Não, meus irmãos, não pense que eu estou dizendo que nós devemos ser alienados, que nós não devemos nos interessar por política, que isso não é coisa de crente. Não é nada disso. Os cristãos devem ser os mais informados sobre política, os mais conscientes sobre as conjunturas políticas, sociais da sua nação. Mas eles devem fazer isso não colocando a sua esperança nos políticos, nos partidos, nas ideologias, nos homens, em Babel, mas no Rei, no Senhor, que controla Babel.
Então eu quero dizer para você, o nosso papel aqui, independente de quem for o prefeito, de quem for o presidente, a Bíblia diz, orem por ele, para que tenhamos tempos de paz, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não importa, meus irmãos, que reino se levante, que reino caia, o nosso papel é orar, pregar o Evangelho, ser sal e luz, porque a nossa confiança não está nos reinos deste mundo, mas no Senhor nosso Deus. E nós sabemos que a esperança do Brasil não está nesse ou naquele político, nesse ou naquele lado, direita, esquerda, ideologia, o que for, mas no Evangelho, em Cristo Jesus, em que nós tenhamos grande quantidade de crentes nesse país, que sejam sal e luz, é por isso que nós devemos orar, é por isso que nós devemos clamar ao Senhor, sempre colocando a nossa esperança nele. Sim, votemos consciente, sim, estejamos inteirados do que acontece na política, mas sempre entendendo e trabalhando para a glória de Deus e confiando só nele, vivendo em piedade, proclamando o Evangelho e nunca confiando em Babel. Amados, Babel vai cair, mas Jerusalém vai descer. E o nosso rei não é este ou aquele homem que ganhou ou que perdeu uma eleição, mas o nosso rei é Cristo. Que nós possamos sempre confiar nele, descansar nele e prosseguir, sabendo que ele está cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Que nós possamos, hoje à noite, pela sua grande graça e misericórdia, descansar tão somente no Senhor e esperar tão somente do Senhor a nossa salvação e a nossa vida, meu Deus. Orando por nossas autoridades, sabendo que é o Senhor que contém nelas as suas maldades, e pedindo que o Senhor derrame sobre nós, sobre essa nação, sobre essa cidade de Belém, sobre o mundo, meu Deus, as tuas misericórdias. Pregando e vivendo como cristãos, de maneira, Senhor, que o Evangelho se espalhe e muitos sejam salvos. Senhor, nos abençoa assim, Pai, e que em muitos sendo salvos, essa nação seja salinizada, seja iluminada, Senhor, que em todos os papéis, na família, no trabalho, na vida social em geral, e nos altos escalões do poder, que o Evangelho tenha o seu efeito, meu Deus, e haja transformação em bênção sobre esta nação brasileira, para a glória do Teu nome. E nós oramos, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, porque nós esperamos o Teu reino, esperamos que então o Senhor venha e nós possamos estar com o Senhor para sempre. É esse reino que esperamos, enfim. E que enquanto estamos aqui, o Teu nome tão santo, tão glorioso, seja glorificado cada dia mais em nossas vidas. No Senhor Jesus Cristo oramos e agradecemos, descansando na graça do Seu Espírito, Senhor. Que assim seja em Jesus. Amém.